Olá pessoal, me chamo Elton Paixão, esse é o canal da Aloel Cactus e estamos aqui novamente para mostrar a vocês como está aqui os nossos milhos, né? Plantado com o solo forrado e sem muita intervenção, né? O que é que acontece? Eu plantei aqui em um modo de experiência, né? De experimento. E aqui eu não estou introduzindo nenhum tipo de adubação assim produzida, né? Porque eu poderia produzir, né, algum adubo, eu poderia usar bocashi, entre outros adubos orgânicos. Só que aqui a experiência que é onde a planta só está sendo adubada com forração, né, com matéria com MO, né? Matérias orgânicas, né? Então a gente só estamos forrando o chão, faltam algumas partes aqui desidratou a matéria. Então o que é que acontece? O espaçamento dela, ela ficou ocupando menos espaço, então a gente vai estar corrigindo a forração. A gente também costuma se usar também um pouco de papelão. Então a gente vai mostrar como é que eles estão e vai explicar melhor para vocês. Só um momento, vamos nessa? Então, como aqui já foi falado no começo do vídeo, né, dos outros vídeos, assim, a questão de benefício, como a gente pode ver, ó, nasceu pouquíssimas ervas, né, outros tipos de plantas aqui, ó, na região, né, as plantas próprias nativas. Então, assim, até a questão da limpeza, né, dos canteiros e tal, diminui drasticamente. Como a gente vê aqui, eu botei pouca forração nos pés em si, né? Botei mais no caminho. A gente pode ver que a invasão de plantas ali está maior. Agora onde a gente vê aqui, ó, nesse outro que eu coloquei mais sobre o canteiro das próprias plantas, né? A gente vê que o nível é bem pouquinho. Aqui, ó, está crescendo um capim, que era um capim que tinha aqui plantado. O que é que acontece? Como vocês podem ver, ó, os pés de milho estão bem vistosos, estão grandes. E aqui não tá chovendo muito não, né? Tá chovendo pouco, apesar que esses dias choveu. E eu também dei uma rega neles no meio da semana, pois estava muito quente. Então eu dei uma regadinha. Mas é isso aqui, como vocês podem ver, ó, eles estão fortes, eles estão vindo com tudo, estão vistosos. Mas o que é que acontece? Essa terra aqui, eu já fui preparando ela antes mesmo da plantação. Aqui tinha uma plantação de capiaçu, né? Um capim muito bom, de crescimento muito rápido, que era... Eu criava uns carneirinhos aqui, sabe? E eu plantei esse capim para estar alimentando os meus carneiros, mas a gente foi roubado, levado todos os meus carneiros. Então o capim ficou aqui, às vezes eu doava para alguém vinha aqui, tirava o capim. Só que aí depois, quando eu comecei a fazer o curso, que eu comecei a aprender essa questão sobre a necessidade de restaurar o solo, né, da gente focar no solo para que o gasto seja menor, tanto hídrico, né, como financeiro, tendo a necessidade de estar comprando um adubo e tal. Então eu comecei a preparar esse solo. O cara que eu fazia, eu cortava o capim e deixava ele na terra, né? Eu cortava o capim e deixava ele na terra. Aí ele crescia, ele rebrotava e eu jogava ele na terra. Nisso eu fui deixando. Quando eu fui tirar aqui, eu não tive tempo de tirar. Então eu paguei um rapaz para vir tirar as raízes dele, né? Aí eu pedi o máximo possível para ele não estar arrastando. Apesar que ele arrastou, depois eu peguei e separei alguns galhos e raízes, tirando as raízes daqui. Aqui eu meio que não consegui, ficou muito. Mas a gente vai estar organizando isso aqui. Aí o que é que acontece? Eu separei e joguei as partes das folhas, né, que não rebrotava, as partes que não rebrotava, tudinho novamente no solo. Depois aí eu fui plantando os milho, alinhei, né, esse solo já estava forte, né, porque a gente vinha fazendo. E como foi na enxada, não mexeu muito, né, e também eu não deixei com que ele limpasse muito. E depois eu vim recolocando ele no lugar. Então aí o que é que acontece? Aí então esse solo já era um solo que eu já vinha trabalhando, né? Já vinha deixando
ele um pouco mais forte, deixando ele mais nutritivo para as plantas que aqui iam começar a ser cultivadas, né? Como a gente pode ver, ó, nascendo um pé de... Eita, que agora deu um branco. Pé de quiabo, quiabo. Tem vários pés de quiabo nascendo, olha como eles estão vistosos, olha como eles estão bonitos. Escuta aqui na frente, a sombra, aqui, ó. Né? E aqui esses pés de quiabo, como já foi falado no outro vídeo, é porque a gente sempre plantou uns pés de quiabo mais em cima, né? Que tinha um capim, às vezes amadurecia num pé, caía por aqui e ele ficava. Como a gente pode ver, o tanto que os milhos está vistoso, né? Chamou alguns insetos, né? Chamou a atenção de alguns insetos. A gente pode ver aqui que aqui ele foi acometido, ó, por largata. Mas como é uma questão de experiência e eu não estou querendo intervir muito, então eu não estou botando, né? Eu poderia usar fumo, poderia usar algumas estratégias para estar afugentando os insetos. Porém eu não quero aqui, a experiência e também dividir, né? Eu tenho muitas plantas aqui que eu não quero que também eles estejam comendo e tal. Então ele está aqui, está comendo milhozinho, vai dar milho para todo mundo, vai, né? Não é uma questão de monopolizar o milho, né? Estamos aqui para dividir mesmo, então até essas partes aí dos insetos. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma derrubada nesses matinhos que tá nascendo. Aqui eu vou forrar mais, tem algumas MO ali, né? Matérias orgânicas para ser introduzida aqui. Então eu vou colocar mais matéria orgânica. Você pode ver que onde tem mais matéria orgânica, o crescimento de outros tipos de erva é mínimo possível, né? Isso daqui, ó, aqui não teve nenhuma limpa assim, né? Teve uma manutençãozinha que foi antes de eu colocar as matérias orgânicas, né? Os MO. O que é que acontece? Aí eu dei uma limpadinha assim, bem parcial, que era só uns matinhos que tava crescendo, e fui ali alinhando os canteirinhos, e daí eu fui introduzir a matéria. Ó, veja ali tá a necessidade, né, maior, mas nem por isso, tá vendo? As plantas estão fracas, ao contrário, estão bem vistosas, estão bem bonitas, tá vendo? Olha que verde lindo. Vê só que planta linda. É engraçado, né? A gente passou um dia desses aí por um sítio, sabe? A gente vendo, né? Aquelas plantações convencionais, onde a galera, é claro, tá introduzindo pesticida, adubação química e tal. E os milho nem tava tão vistoso assim, ó, como estava os da gente, tá vendo? Tá claro, tem uns mais fraquinhos aqui, que já foi numa parte que eu demorei mais de colocar MO também. Eu acho que eu acredito que é uma parte que o solo também teve um pouco mais fraco, mas nada que a gente não possa corrigir, né? Conforme o tempo a gente vai corrigindo, sabe? Um grande erro que eu vejo é as pessoas adquirindo pequenas propriedades, sabe? Uma propriedade muitas das vezes que tem um grande potencial, né? Ali, a terra descansada há alguns anos, sem ter nada plantado. E o que é que eles fazem, sabe? Bota o veneno, toca fogo, né? Acabando toda a biologia que já vinha sendo criada ali, deixando a terra mais forte, né? Onde é apenas uma roçadeira e jogar o mato no chão, sabe? E deixar o mato lá e depois vir fazendo isso e roçando, né? E muitas das vezes tem condições de ter uma roçadeira. Hoje em dia, né, temos aí N roçadeiras a gasolina, né? Não precisa usar também só ferramentas manuais, né? Que daria mais trabalho, mais mão de obra. Mas a gente, né? E o que é que acontece? Derruba ali o mato, roça o mato, deixa ali, e ali, ó, você vai criando, né? Você vai criando o que é necessário para a planta, né? Ah, vou comprar adubo NPK, tu pode produzir, pô. E o próprio NPK, apenas com essa manutenção, né? Apenas você incentivando ali a própria regeneração do solo, da biologia, né? Do sistema, né? Daquela terra ali, dos micro-organismos, dos insetos, dos macro-organismos. Então a gente vai alimentando ali, ele vai alimentando as nossas plantas e a gente vai tendo plantas assim, ó. Então aí, quem estiver comprando uma propriedade, né? Não
vá achar que veneno, fogo e tal vai resolver, né? Vai ficar bonitinha sem mato, beleza. Massa, né, meu irmão? Mas depois aí você vai estar aqui tal que tem pé de fruta, aí introduzindo adubo químico por uma coisa que você já tinha ali e que você destruiu, né? Por um pouco de conhecimento que você não adquiriu. Acredito que hoje seja mais fácil, né? A gente vê vários meios, né? A gente vê aqui pela internet várias pessoas dando umas dicas interessantes, apesar que nem tudo é válido. Tem muitas pessoas que usam-se de teorias desnecessárias, né, para que se crie uma confusão, para que se crie hype, para que se crie... e a gente aqui não tem esse intuito, não tem esse pensamento. Quero ser claro, quero ser simples e bem objetivo, para que vocês entendam, sabe, que nós não devemos ser um causador de problemas, e sim um solucionador de problemas. E às vezes a gente pode aprender com a própria natureza, né? Hoje, graças a Deus, assim, eu tenho uma instituição que me encaminhou a essa visão, né? Como já foi falado em outros vídeos aqui, eu vou falar novamente, enfatizando sempre, porque eu quero que seja conhecida, que é o CERTA, né? Que ainda mais conhecido do que já é pelo todo o Brasil e algumas partes do mundo. Então, a ideia é essa. Eu tive essa oportunidade. Muitas pessoas às vezes não têm oportunidade, mas tem a internet, né? Então vão aí acompanhando. Quem estiver gostando aí dos novos conteúdos que eu estou trazendo para o canal, nos ajude aí comentando, dando like, compartilhando os nossos vídeos, sabe? Porque quanto mais a gente for evoluindo, quanto mais... Aqui, como a gente não tem esse pensamento de monocultura, aqui não vai ser só plantado milho, né? Aqui também vai ser introduzido mamão, que ontem eu já fiz uma adubação de adubo orgânico, claro, né? Agora sempre. Então, então leve-se esse conceito, né? Do solo, da necessidade, da importância. A gente às vezes ficamos focados e pensando em tantas coisas para as plantas, mas a maior necessidade é o solo, é da onde ela vai tirar todos os nutrientes, é da onde ela vai passar a maior parte da sua vida ali se nutrindo, né? Que é diferente da gente que pode sair de um lugar aí para outro lugar à procura do nosso alimento, né? À procura do nosso recurso. Ela só tem as suas raízes, né? Que vai ali por debaixo da terra em busca da melhor parte do solo para ela poder tirar toda a nutrição. Se ela tiver num vaso, também tem essa questão. A gente sempre focar nela estar no melhor substrato, um substrato que a gente mesmo pode produzir em casa. Assim, né? Porque numa pequena escala fica uma questão mais cômoda, mais fácil, então mais econômica e às vezes com um maior valor nutricional, né? Porque não foi introduzido química, né? Então menos impacto ao meio ambiente. Então é isso aí, pessoal. Foco no solo. Quem estiver adquirindo uma propriedade, cuidado para não destruir o que você mais tem de valioso na sua propriedade, o solo. Né? Aí o solo, a água, que também é uma questão também, né? Porque aí depois a questão da poluição hídrica, né? Poluição do lençol freático por introdução de adubação, saturação na terra e contaminação de nascente. Vai ser um diálogo massa depois para a gente vir trocar, trazer essa questão desse conhecimento também, que é interessante também ser abordado. E espero estar contribuindo e ajudando cada um de vocês. Então vamos mais aí, em busca de mais conhecimento, em busca de mais técnica e tá podendo aí trazendo cada vez mais aí para vocês tecnologias, métodos, né? Ideia de sistemas sustentável, que é nosso intuito, nossa ideia é essa, né? Proporcionar soberania alimentar, né? Vamos plantar dinheiro. Se a gente economiza no supermercado tendo um espaço de terra, né? A gente está produzindo dinheiro, então vamos nessa. Cheiro aí para vocês, abraço e tamo junto. Nada melhor do que compartilhar. Cheiro, cuida!